Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias. Deixe o seu like e o seu comentário e não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Minha noiva insistia em testar a minha paciência até o limite. Ela só percebeu o erro quando já era tarde demais. Pessoal do Reddit da hora, vim aqui desabafar sobre algo que acabou de acontecer e que, na verdade, foi só a gota d'água de 2 anos de um relacionamento que parecia um teste de resistência contínuo. Eu trabalho com logística, então lido o dia todo com prazos, limites, rotas definidas e imprevistos que devem ser contornados com calma e estratégia. Talvez por isso, na minha vida pessoal, eu tenha tentado aplicar a mesma filosofia: paciência, planejamento, manter a calma para não causar acidentes. Mas tem um detalhe que todo bom profissional da minha área sabe. Até o depósito mais organizado tem um limite de carga. Ultrapasse-o e o colapso é estrondoso, sistemático e, muitas vezes, irreparável. Meu nome é Amaury, nome trocado, obviamente. Tenho 28 anos e até ontem estava noivo da Sandra, 26. Nosso relacionamento sempre teve um padrão que, em retrospecto, eu me ceguei para não enxergar como problemático. Era um ciclo. Ela fazia ou dizia algo que me deixava extremamente desconfortável. Eu me retraía. Ela percebia minha frieza, vinha com um misto de desculpa e justificativa. É só minha personalidade forte. Você sabe que eu brinco assim. Nossa, que sensível. E eu, buscando paz e acreditando no amor, engolia a seco e seguia em frente. Os personagens dessa história são eu, Amaury, Wesley, meu melhor amigo desde a faculdade, um cara extremamente tranquilo, Sandra, minha ex-noiva, e Carla, irmã do Wesley e grande amiga nossa, uma pessoa de ouro. O problema nunca foram brincadeiras saudáveis. O problema era a necessidade constante da Sandra de testar fronteiras, de provocar até ver uma reação, de colocar minhas convicções e meus sentimentos contra a parede em público e em privado, sempre com um sorriso no rosto que desarmava qualquer tentativa de confronto sério na hora. Era como se meu desconforto fosse um troféu para ela. Alguns exemplos leves. Ela marcava de jantar comigo e, sem avisar, trazia 2 amigas porque elas estavam sem programa. Se eu reclamava da falta de consideração, ela virava o jogo. Que isso, amor, você não gosta da minha companhia? Estamos juntos. Que diferença faz? Em festas de família, ela constantemente contava histórias embaraçosas minhas, daquelas que só um casal compartilha, e ria das minhas expressões de constrangimento. Se eu pedia depois que ela não fizesse mais aquilo, ela dizia: preciso me policiar até para contar uma historinha? Sua família me adora, para de ser chato. Mas o ápice, a linha que nem o diabo cruza, ela cruzou há uma semana num churrasco na casa do Wesley. O Wesley é como um irmão para mim. Conhecemos na faculdade, dividimos república e ele me apoiou incondicionalmente quando meu pai faleceu há alguns anos. Ele é a pessoa mais não confrontacional que existe, mas tem um coração gigante. Sua irmã, Carla, passou por um divórcio muito difícil no ano passado, após descobrir que o marido a traía sistematicamente. Foi um período obscuro para ela, de muita depressão e autoestima lá embaixo. Wesley e eu, e a Sandra, em teoria, demos todo o suporte. Carla só agora está começando a se reerguer, voltando a sair, mas ainda é uma ferida muito fresca e sensível. O churrasco estava ótimo. Uns 15 amigos próximos, cerveja gelada, boa música. Sandra, desde que chegamos, estava no seu modo performance. Fazia piadas sobre meu trabalho. O mestre dos pallets, pessoal, cuidado que ele vai otimizar o consumo de cerveja de vocês. Sobre meu time que perdeu no fim de semana. Sobre minha tentativa falha de fazer um jardim vertical no apartamento. Tudo com um tom que beirava o sarcasmo desrespeitoso, mas ainda dentro do aceitável para quem não nos conhecia profundamente. Eu já estava com aquele nó no estômago de sempre, me recolhendo, tentando não alimentar as chamas. A situação degenerou quando Carla, animada por ter conseguido uma promoção no trabalho, começou a contar sobre isso. Estávamos todos felizes por ela, comemorando. Foi quando Sandra, com aquele sorriso doce que eu já conhecia bem, soltou: que maravilha, Carla. Tão bom ver você superando tudo mesmo. Dá um alívio, né?
porque depois daquela fase horrível com o Ricardo, a gente até ficava com pena. Parecia que você nunca mais ia sorrir. Eu dizia pro Amaury, coitada, será que ela vai conseguir se relacionar de novo? O trauma deve ser gigante, mas olha você aí, forte e brilhando. Até arriscaria dizer que tá pronta para conhecer alguém, mas com mais cautela dessa vez, hein? Para não acabar escolhendo outro igual. O silêncio foi instantâneo e absoluto. A música parecia ter parado. O som do gelo balançando no copo do Wesley ecoou. Todas as expressões ao redor da mesa se congelaram. A cara de Carla esmaeceu. A luz nos olhos dela se apagou como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ela baixou a cabeça, corando profundamente. Wesley ficou lívido, segurando o garfo com uma força que deixou seus nós dos dedos brancos. Meu mundo desacelerou. Não era raiva que eu sentia. Era algo muito mais profundo e gelado. Era o fim. Era como se toda a paciência, todo o engolir sapo, todos os desaforos silenciosamente digeridos tivessem se fundido e solidificado em um bloco único e impenetrável de resignação absoluta. Sandra, percebendo o vácuo assustador que sua fala criou, tentou remendar. Poxa, gente, foi mal. É que eu tô tão feliz por você, Carla. Falei da melhor intenção mesmo. É elogio à sua força. Ela riu, um som estridente e desesperado que ninguém acompanhou. Ela olhou para mim, buscando algum tipo de apoio, de cumplicidade. Eu simplesmente a encarei. Não revirei os olhos, não suspirei. Só encarei, com uma neutralidade que devia ser assustadora. O clima morreu. O churrasco continuou por mais meia hora, mas era só um simulacro. As pessoas conversavam em sussurros, lançando olhares furtivos para Carla, que se retirou para dentro de casa, e para mim. Wesley não dirigiu uma palavra a Sandra pelo resto da noite. Na hora de ir embora, no carro, o silêncio era denso. Ela tentou puxar assunto umas 3 vezes sobre coisas banais. Eu respondia com monossílabos. Quando estacionei na frente do nosso apartamento, ela explodiu. Você vai ficar assim o resto da vida? Já pedi desculpas. Eu não tinha más intenções, foi uma piada sem graça, tudo bem. Mas você me humilha, ficando com essa cara de paisagem na frente de todo mundo. Parece um menino birrento. Eu desliguei o carro e virei devagar para olhar para ela. A calma que eu sentia era quase sobrenatural. Sandra, falei com uma voz que nem eu reconheci, tão plana e sem emoção. O que você fez não foi uma piada sem graça. Você usou o trauma mais profundo da Carla, uma pessoa que está lutando para se recuperar, como isca para sua necessidade doentia de ser o centro das atenções, mesmo que seja pela negatividade. Você feriu ela profundamente, desrespeitou o Wesley, meu amigo de uma vida, e mostrou para todo o nosso círculo de amigos a pessoa mesquinha que você pode ser. E o pior, você não fez por mal. Você fez porque é assim. É o seu padrão. Comigo, com a sua família, e agora com meus amigos. Ela ficou boquiaberta. Como você ousa me chamar de mesquinha? Depois de tudo que eu fiz por você? Depois de 2 anos juntos? Por causa de um comentário infeliz? É exatamente por causa de 2 anos juntos, continuei, ainda na mesma tonalidade. Porque isso não é um comentário isolado. É o cúmulo de uma pilha gigante de desrespeitos que eu ignorei. Minha paciência não é um recurso infinito, Sandra. E hoje, você atingiu o limite máximo de armazenagem. A carga colapsou. O que você está dizendo? Ela perguntou, e pela primeira vez vi um lampejo de genuíno pavor nos olhos dela. Estou dizendo que acabou. Não vamos nos casar. Na verdade, não vamos mais nem morar juntos. Você pode ficar no apartamento pelos próximos 30 dias enquanto arruma outro lugar. Eu vou ficar num hotel ou na casa do Wesley. Amanhã, começamos a desfazer tudo. O contrato do apartamento está no meu nome e eu assumo os custos da rescisão. Você fica com o que trouxe para a relação e vamos dividir o que compramos juntos de forma justa. Vou pedir ao meu primo, que é advogado, para intermediar para ser o mais pacífico possível. Ela começou a chorar, mas eram lágrimas de raiva e incredulidade, não de arrependimento. Você está terminando tudo por causa disso? Você é um covarde, um emocionalmente instável, nunca me amou de verdade. Saí do carro, puxei minha mochila do banco de trás. Talvez você esteja certa sobre nunca ter amado de verdade, porque o amor não é isso. O amor não é um campo de testes constante. O amor é porto seguro. E você, Sandra, sempre foi a tempestade.
Deixei ela chorando no carro e subi para pegar algumas malas rápidas com roupas e documentos. Naquela noite, dormi no sofá da sala do Wesley. Ele me ofereceu uma cerveja e, em silêncio, levantou o seu copo em minha direção. Nem precisou dizer nada. Ela só percebeu o erro quando já era tarde demais. Quando viu que eu não estava bravo, estava simplesmente vazio e que não havia mais volta. E é isso, pessoal. O desabafo é mais pelo luto do que eu achava que era, mas percebo que não era. É pelo alívio. A carga finalmente descarregou e o depósito está em silêncio. Atualização 1. Pessoal, muita gente pediu atualização, então aqui vai. Foram 72 horas intensas, mas dentro do que eu, com minha mentalidade logística, havia previsto como cenário mais provável. Primeiro, o estado do cliente, no caso a Sandra. Ela passou do estágio de negação raiva para o de barganha. Depois da noite do churrasco, ela me enviou mais de 50 mensagens no domingo. As primeiras eram acusatórias, me chamando de tudo que é nome, mas como eu pedi no desabafo original, vou poupar os termos ofensivos. Dizia que eu estava exagerando, que estava sendo cruel, que estava jogando 2 anos fora por um mal-entendido. Depois, as mensagens mudaram de tom. Foram pedidos de desculpas mais elaborados. Eu não sou assim, estava estressada. Prometo mudar, vou até fazer terapia. Tentativas de apelar para a nostalgia. Lembra do nosso primeiro date no parque? Pensa no nosso cachorro. Ele vai sentir saudades. E por fim, mensagens mais desesperadas. Não consigo imaginar minha vida sem você. Estou destruída. Eu respondi apenas uma vez, no domingo à noite. Fui claro, objetivo e novamente calmo. Disse: Sandra, minha decisão é final. Não é um castigo, é uma consequência. Não adianta discutir ou revisitar o passado. Vamos focar em resolver as questões práticas da forma mais civilizada possível para o bem de ambos. Vou passar no apartamento amanhã às 19 horas para pegar mais algumas coisas e podemos conversar por 15 minutos apenas sobre os trâmites. Fui. Ela estava com os olhos inchados, mas contida. O apartamento estava estranhamente em ordem. Ela tentou novamente tocar no assunto emocional. Amaury, eu realmente entendi. Eu falei com a Carla, me desculpei de verdade. Ela até aceitou. Não podemos dar uma chance? Respondi. Fico feliz que você tenha se desculpado a Carla. É o mínimo, mas não muda o que aconteceu nem o padrão dos últimos 2 anos. Quanto aos trâmites, aqui está o contato do meu primo, André. Ele vai cuidar da mediação. Eu vou pagar o aluguel deste mês e o próximo, e a multa da rescisão. Faça um inventário do que você considera seu e do que compramos juntos, e envie para ele. Eu farei o mesmo. Qualquer comunicação será através dele. Ela ficou chocada com a frieza processual. Você está tratando o nosso término como um contrato a ser rompido? Sim, respondi sinceramente. Porque o contrato de confiança e respeito já foi rompido há muito tempo. Só estou lidando com os adendos materiais agora. Saí de lá com 2 malas de roupas e uma sensação esmagadora de alívio. O Wesley e a Carla têm sido meus pilares. Carla veio me encontrar pessoalmente, abraçou forte e disse: Obrigada por ter sido minha voz naquela noite. Eu congelei, não conseguia reagir. Sua reação, mesmo sendo silenciosa, foi a mais poderosa defesa que alguém já fez por mim. Isso doeu de um jeito bom, sabe? Confirmou que eu não estava louco. Ouvir da Carla que a Sandra ligou para se desculpar foi interessante. Segundo ela, o pedido de desculpas da Sandra ainda era muito egocêntrico. Eu me sinto tão mal, espero que você não me odeie. Não era minha intenção. Mas Carla, sendo a pessoa incrível que é, apenas aceitou, desejou boa sorte a ela e encerrou o assunto. O pior até agora tem sido a família. A mãe da Sandra me ligou chorando, dizendo que eu estava quebrando a filha dela e que casal discute, mas não abandona o barco. Tentei ser educado, mas firme. Dona Marlene, com todo respeito, não foi uma discussão. Foi um evento em uma série de eventos que me mostrou que não podemos seguir juntos. A decisão é minha e é irrevogável. Ela não gostou. Meus pais, por outro lado, após ouvirem a história completa, incluindo alguns exemplos passados que eu nunca tinha contado, me apoiaram. Meu pai, um caminhoneiro aposentado, resumiu bem. Filho, caminhão tem peso bruto máximo. Passou disso. O eixo quebra e o prejuízo é grande. Você evitou o acidente. O próximo passo é a mediação formal.
Estou me preparando psicologicamente para possíveis reviravoltas dramáticas, mas espero que a abordagem prática e legalista minimize isso. O sentimento predominante é uma paz imensa. É o silêncio após anos de ruído de fundo constante. A dor que existe é a dor de uma ideia que morreu, não da pessoa que partiu. E isso faz toda a diferença. Vou atualizando conforme as coisas evoluírem. Obrigado pelo apoio de vocês. Ler os comentários me deu ainda mais certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, estou na rota certa. Atualização 2. Fala, pessoal. Volto aqui para dar o que, provavelmente, será a atualização final sobre esse capítulo da minha vida. Muita coisa aconteceu nessas 3 semanas. E acho que vocês vão achar interessante como as coisas se desenrolaram. O processo de desconsolidação. A mediação com a Sandra, via meu primo André, foi eficiente e dolorosamente reveladora. Ela inicialmente tentou alegar que tinha direitos sobre o apartamento, que é alugado apenas meu nome no contrato, e sobre alguns bens que eu havia comprado sozinho antes do relacionamento. André, sendo o profissional excelente que é, apresentou extratos, contratos e mensagens que deixavam tudo muito claro. Foi um banho de realidade para ela. Percebi, através das demandas dela, que ela realmente acreditava em algum nível que a relação dava a ela uma posição de propriedade sobre minha vida e meus bens. Quando viu que a lei não via as coisas dessa forma, ela recuou. Acertamos. Ela fica com os móveis que escolhemos juntos para o apartamento. A maioria com o gosto dela, confesso. Eu fico com meus equipamentos eletrônicos e minha coleção de livros. Dividimos o valor que tínhamos numa conta conjunta. Era uma poupança para a lua de mel. Foi justo. O clima foi tenso, mas civilizado. A última reunião para a assinatura dos termos foi online. Na hora de se despedir, ela olhou para a câmera e disse, com uma seriedade que nunca tinha visto: Amaury, eu finalmente entendi. Entendi o que você disse sobre o padrão e sinto muito, de verdade. Eu apenas acenei com a cabeça e disse: desejo tudo de bom para você, Sandra. E desliguei. Foi o fechamento. A reação do círculo social. Aqui foi a parte mais surpreendente. Após o ocorrido, nosso grupo de amigos praticamente se partiu ao meio, mas não como eu imaginava. A grande maioria, incluindo pessoas que eu considerava mais próximas da Sandra, veio falar comigo ou com o Wesley para expressar apoio a mim. E não era só sobre o episódio do churrasco. Vários relatos surgiram. Um amigo contou que, numa festa que eu não fui, Sandra passou a noite inteira fazendo piadas degradantes sobre mim, dizendo que eu era controlado e sem graça. A namorada de outro disse que Sandra constantemente a chamava para reclamar de mim, por coisas mínimas, como eu preferir ficar em casa a sair num domingo à noite. Foi como se uma tampa tivesse sido aberta, e todo mundo que havia presenciado pequenas crueldades ao longo do tempo finalmente se sentisse à vontade para falar. Descobri que muitos deles se perguntavam: por que o Amaury aguenta? Isso foi um choque. Por um lado, confirmou minha sensação de não estar louco. Por outro, foi triste perceber que as pessoas viam, mas não intervinham, talvez achando que era a dinâmica do casal. Mas não guardo rancor. Relacionamentos são complexos. A Sandra e a era das revelações. Pelo que soube através de fontes indiretas e confiáveis, o término foi um terremoto na vida dela. Não no sentido romântico e devastador que ela esperava, mas num nível de autoimagem. A reação negativa do grupo, a firmeza absoluta da minha atitude e, principalmente, a forma processual como lidamos com o fim, parecem tê-la forçado a um confronto que ela sempre evitou: olhar para si mesma. Soube que ela começou terapia de verdade, não só como promessa vazia, e que em uma conversa com uma amiga em comum ela admitiu: eu achava que o amor dele era incondicional, no sentido de que eu poderia fazer qualquer coisa e ele sempre estaria ali. Eu confundia paciência com fraqueza e testava isso como uma criança testa os pais. Só que ele não era meu pai, era meu parceiro. E um dia, a conta chegou. Ouvi isso e senti pena. Uma pena tranquila, distante. Não me dá vontade de voltar. Só me faz acreditar que talvez no futuro ela possa ser uma pessoa melhor para alguém ou para si mesma. O meu presente e futuro. Saí do apartamento compartilhado. Aluguei um lugar menor, mais perto do trabalho. Está vazio ainda, mas é meu.
A paz de chegar em casa e só existir, sem a expectativa de um comentário ácido ou de um teste de paciência, é indescritível. Wesley e Carla estão ótimos. Carla até começou a sair com um cara que conheceu num curso e está indo com muita calma. Ela disse que aprendeu, vendo minha situação, que estabelecer limites desde o início não é ser rude, é ser saudável. No trabalho, minha performance até melhorou. Acho que uma parte do meu cérebro que era dedicada a gerenciar o estresse emocional do relacionamento agora está livre e estou conseguindo lidar com os problemas de logística com ainda mais clareza. E para quem perguntou, não estou pensando em me relacionar com ninguém. Estou na fase de reaprender a gostar da minha própria companhia, de redescobrir hobbies que eu abandonei porque a Sandra os achava entediantes e de simplesmente respirar. Conclusão final. Essa história não é sobre um herói e uma vilã. É sobre limites. Eu aprendi, da pior maneira, que paciência sem limites não é virtude, é autoanulação. E a Sandra aprendeu, da pior maneira para ela, que as pessoas não são brinquedos de resistência ao estresse. Existe um ponto de ruptura. E quando ele é atingido, não há desculpas, lágrimas ou promessas que colhem os pedaços de volta. O título que coloquei na primeira atualização foi perfeito. Ela brincou com fogo, achando que eu era incombustível. Não sou. E quando me torrei por completo, o que sobrou não foi brasa para reacender, foi apenas cinza. E cinza não sustenta relação nenhuma. Obrigado a todos que acompanharam, deram conselhos sólidos e apoio. Esta descartável vai ser abandonada agora. Seguirei em frente com minhas rotas logísticas e, mais importante, com os limites do meu depósito emocional muito bem sinalizados e respeitados. Um grande abraço a todos. Amaury. Não esqueça de clicar no botão de ripar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.